paramos na Grécia. Isso, a gente vai viajar para a Grécia. Então, isso, o ônibus chegou na Grécia. Vai ser ótimo. Bom, começando então, para essa versão que eu estou usando, deixa eu pegar a página dela aqui. É 41 na minha. A minha é 51, essa versão. Então, começa da seguinte maneira. Entre os povos iniciadores, não há nenhum outro cuja missão se manifeste com maior brilho do que o dos povos de Hélade. A Grécia iniciou a Europa em todos os esplendores do belo. É da sua mão aberta que saiu a civilização e seu gênio, há 20 séculos de distância, irradia ainda sobre nosso país. Por isso, apesar de suas dilacerações, suas lutas intestinas, apesar de sua queda final, permaneceu como objeto de admiração para todas as idades. A Grécia soube traduzir em linguagem clara as belezas obscuras da sabedoria oriental. Primeiramente, exprimiu-as com a ajuda dessas duas harmonias celestes que humanizou, a música e a poesia. Orfeu e Homero, os primeiros fizeram ouvir os sotaques, a terra encantadora. É interessante notar aqui, pessoal, se alguém quiser fazer algum comentário também seria oportuno, as questões da música, da poesia, etc. Veja que a influência de outros espíritos reencarnando, né? O Kardec fala bem sobre as imigrações que acontecem entre os planetas, entre os mundos. Porque as questões voltadas para a música, a título de exemplo, ou mesmo a poesia, entre outros benefícios, a estruturação não necessariamente parte do zero de uma população, né? Não, ela não necessariamente parte do zero. Espíritos reencarnam levando, da mesma maneira que outros ensinamentos, a questão da própria reencarnação, entre tantos outros aspectos, né? Em vários lugares do mundo, espíritos reencarnam e trazem a base de uma condição já superior àquilo que aquela população vive, né? Então, se a gente estivesse batendo o tambor ainda, para se trazer, e aí nós vemos isso muito na música clássica, né? Vários clássicos reencarnaram no planeta e trouxeram a refinação daquilo que a gente tinha na questão evolutiva nossa. Isso acontece em todos os aspectos para a alavancagem da cultura, inclusive nas condições de conhecimento da própria criatura, que nós usamos aí a questão da reencarnação, entre outras coisas. Algum comentário, não? Esse grupo que foi para a Grécia, Humberto, diferente do grupo, né, da Índia, do Egito. Né? Lições diferentes, né? Lições diferentes. É como Exato. se aí fosse um grupo mais refinado, né? Uma cultura mais aprimorada nas artes, na filosofia, né? Mas você vê que tem um grupo, quer dizer, e também eu acho que o continente, essa parte aí da Grécia, é que estava preparado também para receber isso. Exatamente. Mas também de acordo com o que o povo da região... Não tem problema, não. Eu vejo aqui. É interessante seu comentário, porque nos remete, por exemplo, a Jesus, né? Ele vai enviando os seus mensageiros que vão literalmente preparando o terreno, alavancando as pessoas, né? O posicionamento das criaturas, desses espíritos, para que ele pudesse vir, né? Está toda uma verdadeira alavancagem mesmo do processo evolutivo para Jesus poder vir. Então, não é uma coisa feita sem uma programação, sem uma estratégia bem definida, né? Como nós já dissemos de outras vezes, não existe plano B, né? À medida que as criaturas vão se preparando, vai chegando, essas imigrações acontecem para que nós possamos, por nossa vez, sermos auxiliados a irmos para um outro patamar, né?
Claro, não vai todo mundo ao mesmo tempo, são situações diferentes, mas a coisa vai acontecendo. E através desse grupo, né, porque o Leon Denis aborda bem, não é? Através desse grupo que ele coloca na Grécia, as influências se dão, e ele cita o período que ele está reencarnado, né? As influências se davam, inclusive, no país onde ele estava, na França, né? Que era um dos países de um verdadeiro apogeu de cultura, etc., mas ainda sofria a influência daquilo que foi a Grécia no passado. Veja a beleza, né, dessa orquestração toda para que a coisa possa se difundir de uma maneira que não agrida as pessoas, né? Vai infiltrando sem que haja necessidade de agredir as pessoas, de agredir mentes, etc. Bom, continuando então, se não tiver mais comentário. Mais tarde, esse ritmo, essa harmonia que o gênio nascente da Grécia introduzira na palavra e no canto, Pitágoras, o iniciado dos templos egípcios, reconheceu-os em toda a parte no universo, na marcha dos globos que se movem, futuras moradias da humanidade no seio dos espaços, na relação dos três mundos, natural, humano e divino, que se sustentam, se equilibram e se completam para produzir a vida. Dessa visão formidável cotejava para ele a ideia de uma tríplice iniciação, pela qual o homem, instruído nos princípios eternos, aprendia, depurando-se, para libertar-se dos males terrestres e para elevar-se à perfeição. Daí todo um sistema de educação e de reforma no qual Pitágoras deixou seu nome e que produziu tantos sábios e grandes homens. É fantástico, né? Ele vai também para o Egito e vai amealhar cultura e, com isso, leva a influência dos egípcios, do Antigo Egito, né? Dos capelinos que estavam no Egito, para a própria Grécia. É atribuído a ele a questão da metempsicose, dele ter levado as ideias da metempsicose, que a gente já falou lá atrás, né? Principalmente quando a gente abordou os aspectos da Índia, mas é atribuído a ele ter levado esses aspectos que eram egípcios, de que a criatura que poderia evoluir. Mas também, independente daquilo que leva, que distorce um pouco, levou muito material positivo para dar essas alavancagens, além de ser um espírito também mais preparado, né? E continua o Leon Denis. Enfim, Sócrates e Platão, popularizando os mesmos princípios, estende-os num círculo mais vasto, inauguraram o reino da ciência aberta, vindo a substituir o ensino secreto. E viriam depois, não é, pessoal, trabalhar com Kardec para as questões que Kardec vai se utilizar, aliás, para as questões deles serem os verdadeiros primeiros iniciadores daquilo que seria o espiritismo séculos depois, né? Aliás, no caso de Sócrates, 2.500 anos depois. Platão, um pouco menos. Assim foi o papel da Grécia na história do desenvolvimento do pensamento. Em todas as épocas, a iniciação exerceu uma influência capital sobre os destinos desse país. Não é nas flutuações políticas que agitaram essa raça móvel e impressionável que é preciso procurar as mais altas manifestações do gênio helênico. Esse não tinha seu foco nem na sombria e brutal Esparta, nem na brilhante e frívola Atenas, mas muito mais em Delfos, em Olímpia, em Eleusis, refúgios sagrados da pura doutrina. Ele aí se revelava em todo o seu poder pela celebração dos mistérios. Ali, pensadores, poetas e artistas vinham recolher o ensino oculto, que traduziam em seguida a multidão em imagens vivas e em versos inflamados. Acima das cidades turbulentas, sempre prontas a se dilacerarem, acima das forças mutantes da política, passando alternadamente da aristocracia à democracia e ao reino dos tiranos, um poder supremo dominava a Grécia, o tribunal dos Amphictyons, que se situava em Delfos e se compunha dos iniciados de grau
superior. Só ele salvou a Hélade nas horas de perigo, impondo silêncio às rivalidades de Esparta e de Atenas. Já no tempo de Orfeu, os templos possuíam a ciência secreta. Algum comentário ou vamos em frente? Só para lembrar um negócio, quando nós lemos ali a respeito de Sócrates e Platão, Platão era Sócrates, não é isso mesmo, Humberto? Platão é no quê? Pelo que eu me recordo, Platão era discípulo, era seguidor de Sócrates, não era? Sim, sim. E foi quem escreveu aquilo que Sócrates ensinou, porque o próprio Sócrates não escreveu absolutamente nada. Mas Platão também desenvolve seu trabalho de característica pessoal. Eram espíritos de uma grande envergadura já para a época, não? Criaturas provindas de esferas mais evoluídas para exatamente fazer aquilo que a gente estava falando a princípio, né? Para dar as alavancagens necessárias no processo evolutivo das pessoas, dos espíritos aqui reencarnados, que na sua grande maioria estavam ainda em estágios primitivistas, porque a gente vê muito problema ainda em relação às guerras de conquistas, etc., que durariam, né, durante muito tempo, e ainda a gente vê alguma coisa em menor número nos dias atuais, mas ainda o espírito belicoso, né, da criatura ainda está muito aflorado, né? As pessoas ainda, não é generalizado, evidentemente, mas ainda há determinadas regiões, determinados grupos que esse estado ainda está muito aflorado, está muito vivo, onde é cultuado uma situação de uma energia que gira e as criaturas reencarnam num processo automatizante, mantendo as divisões, ódios e coisa do gênero. Graças a Deus, esse número vai se reduzindo gradativamente, mas não é de uma hora para outra. Por isso que, no geral, eles começam a causar espanto, né? Nós tomamos conhecimento de certas sociedades que dividem entre si, que lutam entre si e que, por vezes, se matam durante muito tempo. Nós vamos verificando que essas estruturas passam a chamar a atenção porque elas começam a se diferenciar do restante. Aquilo que era belicoso, que era normal, né? A agressividade, o primitivismo, etc., das sociedades vai se alterando e essas poucas que ainda resistem nestes procedimentos começam a ser destaque ao contrário, né? Ou seja, são situações que são vistas de um ponto de vista já diferenciado. Opa, o pessoal ainda briga, etc. Claro, tem toda uma condição de interesses e outras coisas, mas o espírito vai se movimentando, só que é de uma forma tão sutil que, às vezes, nós não temos essa impressão, não é verdade? De que a evolução está acontecendo sem que agrida consciências, respeitando consciências, respeitando o livre-arbítrio, mas ela está acontecendo no coração das criaturas. Isso é inegável. Por isso que a gente já vê essas sociedades de uma maneira inadequada, né? Tipo, não é sentir pena, mas é lamentável que ainda se encontre pessoas, né, lutando entre elas e, às vezes, na parentela, né? Tem uma região, não nos importa aqui eticamente ficar citando A, B ou C, mas que brigam entre primos. Há milênios, né? Brigam entre primos, entre parentes. Mas, enfim, ainda são os resquícios ainda de uma situação primitivista e que já não reflete mais na sociedade como um todo. Mas diga, Ronaldo, você ia dizer mais alguma coisa? Não, eu gosto de você porque você tem pensamento, né? Então, a pergunta que eu ia te fazer, você já fez a pergunta e você já deu a resposta. Então é maravilhoso. Está calado.
Tá vendo como é bom ter amigo, né? Como é bom ter amigo. É ótimo. Mas eu só queria tirar uma dúvida a respeito de Pitágoras. Ele acreditava na evolução espiritual através do conhecimento. Cortou o som, hein? Não estou mais te ouvindo. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Cortou o seu som. Era só um pouco. Um momento. Agora vou. Cortou. Peraí. Estou escutando agora? Não. Agora sim. Então tá, estou escutando. Tá? Não, estou escutando. Não, a pergunta que eu fiz foi a respeito de Pitágoras. Pelo que eu entendi aqui, Pitágoras ele acreditava na ascendência espiritual de acordo com a evolução do conhecimento que você tinha na carne, não era isso? Uma coisa amarra a outra, né? Quando nós falamos, por exemplo, a instrução nos auxilia no processo, né, de evolução. Ela nos auxilia, né? Ela nos auxilia no processo da evolução. À medida que nós vamos nos instruindo, nós também, essa instrução também vai causando, vai favorecendo no processo evolutivo. Por exemplo, os cuidados que nós temos em relação à saúde, né, oriundos de processos instrutivos que a sociedade recebe, né, através, por exemplo, da ciência médica. Nós vamos utilizando esse conhecimento em tomando cuidado em relação a nós mesmos, para, gradativamente, irmos, através desse processo que vai trabalhando as questões educacionais do ser, né? Vai despertando em nós os valores que nós temos em potência, através dos cuidados que nós tomamos para a manutenção da saúde, por exemplo, estamos usando como exemplo, né? Para a manutenção da saúde, vai despertar em nós, mais para frente, o valor das questões relacionadas à vida. Percebeu como as coisas elas não se desencaixam, né? Por isso que no Evangelho nós temos lá o Espírito da Verdade nos estimulando a amarmos-nos e instruirmos-nos. Uma coisa não está desligada da outra, porque nós vamos, através daquele... Não está dando para te ouvir. Você está falando, gesticulando, eu não estou te ouvindo. Você estava falando, Ronaldo? Não estou ouvindo. Não estamos ouvindo. Veja se o microfone da Marisa está funcionando. A Marisa está funcionando. Agora. Alô, agora está ouvindo. Desculpa, gente, parece que é um mau contato aqui no computador. Mas agora está dando para ouvir. Eu estou fazendo uma reflexão a respeito disso que Pitágoras disse, né? Que além de ser uma grande alavancada, né? Estimulando as pessoas ao conhecimento e tudo, né? Tanto é que hoje aí as obras dele estão, né, em todo lugar. Ela me vem à memória a frase, né? Conheças a verdade e ela vos libertará. Não é mesmo? Cortou de novo. O seu som não está saindo novamente. Fecha o filme. Agora. Escuta agora? Estou escutando o Ricardo. Estou. Então. Não, agora voltou, estou escutando aqui. É um fiozinho danado aqui, gente. Então, um
pouco de paciência, faz parte disso também. Mas tá, agora estou te ouvindo. Agora o seu som está claro. Não, é porque, Humberto, vou tentar repetir novamente, né? Eu até pedi. Terceira vez, vai. Você falou, conhecereis a verdade vos libertará. Exatamente, né? Então, assim, esse estímulo que o Pitágoras deu às pessoas, que procurem conhecimento e tudo, em outras palavras, justamente o que essa frase falava, não é mesmo? Mas qual verdade, né? Porque eu acho que cada um tem uma verdade, né? Por isso que existem várias religiões, várias... Anyways, qual verdade que vos libertará, né, nesse caso? Na realidade, é aquela que faz parte do ser, não é? Por isso que Jesus falou a respeito de conhecer a verdade. Sim. É muito mais profundo. O ponto é, se nós somos filhos e filhas de Deus, a divindade é a verdade. Nós temos, geneticamente, o nosso DNA faz parte a verdade. Conhecereis a verdade, né? Conhecer-se, obviamente, e a verdade nos liberta. Quando nós vamos nos conhecendo, nós vamos nos aprofundando em nós mesmos, nós vamos nos libertando dos nossos preconceitos, dos pontos de vista, dos nossos melindres, etc. Porque somos escravos da falta de perdão, né? Somos escravos das culpas, porque nós somos escravos dessas situações. E nós nos libertamos à medida que nós vamos aprofundando o conhecimento de nós mesmos. Para isso, cada uma das religiões, elas não trazem... às vezes tem essa situação que um quer ter um pedaço do bolo maior do que o outro. Na realidade, todas elas têm uma lasca, né? Tem uma fatia daquilo, porque, veja, não tem plano B para o nosso processo evolutivo, né? Nem para nós, nem para o planeta. Não tem plano B. Existe toda uma estratégia e todas as sociedades são atendidas de acordo com as suas necessidades. Se nós reencarnarmos na China, nós vamos ser atendidos lá na China com as nossas necessidades, nas estruturas que, porventura, não é, nós abracemos em relação, por exemplo, ao budismo, né? Nós já vimos aqui as questões budistas. Você vai se aprofundando nas religiões, você vai encontrando todos os aspectos que nós trabalhamos com um viés diferenciado ou mais aprofundado dentro do espiritismo, que também não é novidade nenhuma, que é o cristianismo redivivo e que está inserido, de certa maneira, né? Porque o cristianismo não é uma religião, né? Os ensinos de Jesus estão inseridos de uma maneira ou de outra em todas as religiões e seitas. Por quê? Porque o que ele traz é verdade. E se ele traz uma verdade, a verdade não é uma coisa que fica na mão de um e de outro, ela é para todos. Então, ela as fatias estão estão na mão de um, estão na mão de outro, etc. Todos são atendidos dentro das suas necessidades. Se nós reencarnássemos como evangélicos e seguíssemos, por exemplo, né, como evangélicos, nós estaremos sendo atendidos dentro daquela nossa proposta. Aliás, é o Espírito Charles que fala na trilogia psicografada pela Ivone Pereira, que é o drama da Bretanha, o Cavaleiro de Lumière e Nas Voragens do Pecado. Nessa trilogia, o Espírito Charles fala, que é o mentor da Ivone Pereira, fala que nós não vamos ficar reencarnando só numa mesma religião, porque na nossa estrutura psicológica nós vamos nos tornar fanáticos. Então, qual é a situação? Nós vamos reencarnando em outras sociedades para que nós possamos abrir a nossa mente em relação às questões também voltadas à situação da religião. Então, se nós espíritas reencarnarmos em um outro país cuja religião seja diferente, nós não tenhamos o espiritismo, nós poderemos levar aspectos mais aprofundados dentro da religião que nós vamos participar, fazendo com que as pessoas ampliem. Nós não estamos dizendo que a gente vai ser missionário, né, pessoal?
Isso aqui tudo é ilustração, fazendo com que as pessoas ampliem a maneira de ver o conteúdo que a religião delas abraça. Não é assim que funciona? A gente não tem, às vezes, alguém dentro, por exemplo, quem veio do catolicismo, às vezes não tinha algum padre ou algum pastor, alguém que se destacava em relação às abordagens que fazia, a maneira de orientar, etc., que se destacava daquele padrão tradicional, que são espíritos que já tiveram experiências outras e que vão, sem agredir, não é, o conteúdo, que vão estimulando. Olha, vamos pegar um exemplo, pessoal. O Papa Francisco. O cidadão faz determinadas colocações que há um tempo atrás ele já teria tomado uma sopa com alguns produtos juntos lá e, de repente, acidentalmente, teria desencarnado, sim ou não? E o interessante não é só a declaração dele, é que depois que ele fez essa declaração, outros padres fizeram declarações de aceitação. O próprio Fábio de Mello falou essa semana no Brasil. Sim, eles merecem o nosso respeito, são os filhos de Deus também. Claro. Então, o que acontece? As pessoas começam a raciocinar de um modo mais inteligente. A fé é raciocinada. A gente sabe que a lei de Deus está na nossa consciência. E não importa que religião a gente esteja. A gente vê aí, por essas civilizações antigas, todo mundo trazendo a mesma coisa, cada uma dentro de um lado, vamos dizer assim, da verdade da moeda, né? Um mais voltado para a religiosidade, outro mais voltado para as artes, para a estrutura de conhecimento, de autoconhecimento. Montando o quebra-cabeça, mas a base é aquela, não tem como fugir. A verdade é uma só. Agora, cada um vai, né? A gente hoje é espírita, se reencarnar no catolicismo, vai ser feito o Papa Francisco, feito o Fábio de Mello, vão ser aqueles espíritos mais abertos ao diálogo, com menos preconceito. Já vão se livrando, né? De preconceitos. Vai ficando um ser humano mais de verdade, né? Não é mais aquela... Não precisa mais apelar, parecendo que é um santo que está por ali. Então, isso vai da evolução do espírito mesmo, que vai passeando em todas as áreas. Né? Mas eu acho que, às vezes, o que acontece, por exemplo, para o espírita, nós que temos acesso a esse conhecimento, que nós nos identificamos tanto, o grande medo do espírita é você reencarnar, às vezes, como um evangélico, e ter esse pensamento na cabeça de que você não vai aceitar a reencarnação. Mas se o espírita não for reencarnar como evangélico, ele não estrutura melhor a doutrina dos evangélicos. Vai ficar tudo ali. Claro, perfeito. Entendeu? É o próprio homem melhorando que vai melhorando também as religiões. E também tem outra coisa, né? O espiritismo é a religião do futuro? Não, é o futuro das religiões. Né? Assim como nós não acreditávamos, ou éramos forçados a não acreditar no macro, ou seja, na existência de outros mundos, de universos diferentes, né? Hoje está aí. E também estão aí os terraplanistas. Né? Não, o espiritismo também, na sua época, quando, né, no Brasil, era o espiritismo católico. Não tinha jeito, né? Exato. Você entrava, o pessoal, Nosso Senhor Jesus Cristo, dava passe, botava o sinal da cruz, até hoje tem centros que fazem isso. Dá o passe, aqui nos Estados Unidos tem, dá o passe e bota o sinal da cruz depois na testa da pessoa. Você vê que ainda traz esses, né? Remanescências, essas remanescências, mas está errado? Não, está tentando, né? Sair. Porque a dosagem, ela tem que ser em pequenas dosagens para o nosso conhecimento, o que a gente pode absorver. O nosso conhecimento, ele chega até onde? Ao buraco negro. O que está além do buraco negro é o nosso grande desafio. O que está além daquilo? Me parece que é uma porta estreita, né? Que a gente tem que, olha, você tem que chegar aqui, essa porta estreita, esse buraco negro. O que está ali? Eu acho que, logicamente, né, futuramente nós saberemos o que está lá. Mas, por enquanto, nós não temos acesso a isso. Acho que vale
pegar um outro exemplo também. O Papa Francisco faz colocações extremamente positivas e necessárias, né? O que causa espanto para alguns, mas está no momento. Mas a Marisa lembrou bem, se nós formos buscar a prece, quando Bezerra de Menezes faz a sua prece já no minutos antes do desencarne, ele era muito devoto de Maria, mãe de Jesus. E nós vemos na prece, né, porque registraram a prece que ele estava fazendo, e logo em seguida ele desencarnou, nós vemos aspectos daquilo que ele foi como um católico praticante, um católico sério, praticante, uma boa alma, e ele tem os reflexos totais lá de uma postura ainda católica, mesmo ele já sendo espírita e tudo mais. Ou seja, é o que você também falou agora há pouco, né, Ronaldo? Tanto a Marisa como você. Não tem saltos de um momento para outro. Vai se trabalhando à medida que o espírito vai evoluindo. E essa questão que você aborda, que é de Leon Denis, não é? Que é o futuro das religiões, significa que o ensinamento trazido pelo Cristo ele será vulgarizado para todas as pessoas. Todos nós teremos o mesmo nível de conhecimento. Reencarnação, comunicação com o espírito, etc., será de uma naturalidade, né? Tal qual é para nós hoje. Espírita será natural. Será o futuro das religiões, inclusive do espiritismo. É o futuro do espiritismo, agora nascente, esse espiritismo que a gente está começando a compreender, né? Antigamente, não. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, a gente não falava dos reinos da natureza, não falava. Não, reino mineral, vegetal, nem se falava. Edivaldo dizia, olha, não falam essas coisas, porque vai confundir as pessoas. Uhum. Então, a gente não estudava aquilo. Era dosagem. A palestra não podia conter nada muito sobre leis divinas, nada que fosse muito aprofundado, porque as pessoas ainda não compreendiam. Então, hoje em dia a gente fala de tudo, até que não é. Estamos aqui brigando com ele depois da morte. A Marisa me lembrou, eu fui fazer palestras há muito tempo atrás num centro no Brasil, e eu ainda morava no Brasil, isso faz muito tempo, e eu recebi uma orientação que era melhor não tocar no assunto de reencarnação. Porque iam muitos católicos e assistia a palestra, e era para não assustar o povo. Tá bom, vamos ver o que pode ser feito. Veja você, né? Aqui eram os reinos e tal. O EGE, não é? Tem o quê? 20 anos, né? O Márcio Campete veio trazer o EGE para cá. E eu lembro no Caridade, quando a gente foi implantar o EGE, o grupo, assim, como estamos hoje aqui, né? Humberto lendo, outro lendo. Aí, depois, uma pessoa me chamou e disse assim, olha, eu proponho dividir os grupos, os que sabem ler e os que não sabem. Então, só uma pessoa lê, porque a maioria não sabe, não tem pontuação, não tem dia, não. Eu disse, não, olha, se você hoje sabe, alguém me tolerou. Você hoje aqui vai aguentar todo mundo. Mas isso aí é uma coisa certa. Eu me lembro quando eu fui introduzido ao Espiritismo, foi pela dor, 2 livros me foram dados, do Pietro Baldi. O primeiro foi A Lei de Deus, o que eu gostei muito. O segundo foi A Grande Síntese. Uau! O maior nó Que centro é esse que você falou? no Brasil, né? A Lei de Deus eu compreendi, aceitei, legal e tal, assim, começando a entender o processo reencarnatório, né? Tudo aquilo está começando a fazer muito sentido para mim. E a Lei de Deus é um livro maravilhoso, mas quando me foi apresentado, foi me dado de presente A Grande Síntese, eu li.
porém me deu um nó. E eu falei, olha, eu acho que eu sou muito chucro, eu sou muito burro, literalmente, que eu não consigo entender nada. Né? E realmente, né, para quem conhece a obra, já teve a oportunidade de folhear e tentar entender uma coisa, é um livro extremamente complexo. Aí é ser bonito da vida, querendo mijar os neófitos. Mas eu gosto, né? Pessoal, olha, hoje eu não vou, mas eu continuei, então aí hoje, até hoje, né? Então... Essa questão de... Eu já ouvi também que deveria... A Marisa tocou num ponto sobre uma abordagem, eu também já ouvi que deveria separar, e aí foi feita uma proposta, particularmente para mim, numa casa que eu dava aula, que nós deveríamos separar pessoas, universitários, de pessoas com uma cultura menor, que não tinham chegado aos bancos universitários, porque o nível, etc. E aí a resposta foi simples. Bom, se nós tivéssemos feito isso, né, nós colocaríamos um Chico Xavier aonde? Não é verdade? Aonde? Né? O cara engolia todo mundo, mas aonde? Numa classe que só tivesse pessoas que tinham cursado 4 anos de escola, hoje é básico, né? Veja, quem vê cara não vê coração, né? Quem vê cara não vê evolução. Essa que é a realidade. Só um detalhe a respeito de Chico. Chico, para muitas pessoas não sabem disso, mas ele repetiu um ano. O 4 anos. Foi no primário, porque ele trabalhava na fábrica de tecido, lá no SEI, e ele ficou muito doente. Então, ele faltou muitas aulas. Então, ele foi forçado a repetir um ano. Quer dizer, não foi a inteligência nem nada. Mas muita gente não sabe esse detalhe. Não, ele deixou de trabalhar, deixou de estudar por conta de que o pai... Bom, mas olha, as coisas, os espíritos ajeitam, né? Porque o pai dele ia interná-lo. E internar significava, na época dele, imagina, 1918, internar significava mandar o cara para um manicômio, um hospício. E foi o padre Salvador Scazella que disse, não, se você vai ter mais despesa, coloca o menino para trabalhar. Né? Porque você vai internar ele, vai ter uma despesa danada. Olha essa relação, né? Ou seja, tira o menino da escola, bota ele para trabalhar, mas não interna. Imagina, se você internar, o que seria, se isso acontecesse, o que seria perdido, né, numa estrutura. Porque você tem espiritismo no Brasil antes e depois de Chico Xavier. Você tem o Marco com Bezerra, depois você tem antes e depois de Chico Xavier. No entanto, correu-se o risco dele parar num manicômio. Bom, enfim, ouve, dizia o Senhor ao neófito, ouve as verdades que é preciso calar a multidão e que fazem a força dos santuários. Deus é um e sempre semelhante a si mesmo. Mas os deuses são inumeráveis e diversos, pois a divindade é eterna e infinita. As maiores são as almas dos astros, etc. Tu entraste com o coração puro no seio dos mistérios. A hora solene chegou em que vou fazer-te penetrar nas fontes da vida e da luz. Aqueles que não levantaram o véu denso que esconde aos olhos dos homens as maravilhas invisíveis não se tornaram filhos dos deuses. Aos místicos e aos iniciados, vinde regozijar-vos, vós que sofrestes, vinde repousar, vós que lustastes pelos vossos sofrimentos passados, pelo esforço que vos conduz, vós vencereis. E se acreditardes nas divinas palavras, vós já tereis vencido. Pois, após o longo circuito das existências tenebrosas, saireis, enfim, do círculo doloroso das gerações, e vos encontrareis todos como uma só alma na luz de Dionísio. Interessante, né? Lembra que momento de Jesus? Sermão do Monte, não é verdade? Não tem aspectos do Sermão do Monte aqui, literalmente. Tem uma observação sobre Dionísio que, segundo a expressão de Pitágoras, Apolo e Dionísio são duas
revelações do Verbo de Deus, que se manifestam eternamente no mundo. Amai, pois, tudo ama, porém amai a luz e não as trevas. Lembrai-vos do objetivo durante a viagem. Quando as almas retornam para a luz, trazem, como manchas hediondas sobre seu corpo etéreo, todas as falhas de sua vida. Olha o cara falando de perispírito aqui. Né? E para apagá-las é preciso que expiem e retornem à terra. Os puros, porém, os fortes se vão para o sol de Dionísio. Né? Vão para outras... Literalmente, você está vendo, né? Você está vendo, com outras palavras, aquilo que a gente estuda, né? Mas com outra configuração. Ele continua. Uma importante figura domina o grupo dos filósofos gregos. É Pitágoras, aquele filho de Iônia que primeiro soube coordenar, esclarecer as doutrinas secretas do Oriente, fazer delas uma vasta síntese que abarcava simultaneamente a moral, a ciência e a religião. Né? Há uma estrutura muito semelhante, não é, do espiritismo, não é verdade? Sua academia de Crotona foi uma escola admirável de iniciação laica e sua obra, o prelúdio desse grande movimento de ideias que, com Platão e Jesus, ia abalar as camadas profundas da sociedade antiga e levar suas ondas até as extremidades do continente. Pitágoras havia estudado durante 30 anos no Egito. Aos vastos conhecimentos, juntava essa intuição maravilhosa, sem a qual a observação e o raciocínio nem sempre são suficientes para descobrir a verdade. Graças a essas qualidades, pôde elevar o magnífico monumento da ciência esotérica, da qual não podemos dispensar-nos de retraçar aqui as linhas essenciais. Algum comentário? Vamos em frente. A essência em si escapa ao homem, dizia a doutrina pitagórica. O homem conhece apenas as coisas desse mundo, onde o finito combina-se com o infinito. Como pode conhecê-los? Porque há entre ele e as coisas uma harmonia, uma relação, um princípio comum, e esse princípio lhes é dado pelo único, que lhes fornece com sua essência o equilíbrio e a inteligibilidade. Vosso ser vos pertence. Vossa alma é um pequeno universo, mas está cheia de tempestades e de discórdias. Trata-se de nela realizar a unidade na harmonia. Só então, lentamente, Deus descerá à vossa consciência e participareis, então, do seu poder e fareis da vossa vontade a pedra da lareira, o altar de Héstia, o trono de Júpiter. Não é incrível? Ele está falando do processo evolutivo do ser, né? Que a gente estuda e vai vendo, são colocados de outra maneira, claro, num período que faz sentido, a linguagem figurada, os aspectos daquilo que se aceitava, os deuses da maneira que se entendia, se bem que ele fala da unicidade e fala dos diversos, os diversos dos espíritos evoluídos. Por exemplo, seria tomar, por exemplo, um Jesus como um dos deuses. Mas Jesus vai se referir, né, em relação a deuses, a todos nós, né? Quando ele diz, vós ouvistes, né, lá do Salmo 86 de Davi, sois deuses. Então, ele relembra esses aspectos. E aí você vê essa informação antes dele. Veja como é todo um trabalho de planejamento estratégico para que os ensinamentos, no final das contas, eles acabam coincidindo, apesar das pequenas diferenças da formatação. O conteúdo é que importa, a formatação é detalhe. Os pitagóricos chamavam de espírito ou de inteligência a parte ativa e imortal do ser humano. A alma era para eles o espírito revestido de seu corpo fluídico, etéreo. O livro dos Espíritos aqui. O destino da psique, a alma humana, sua descida e sua prisão na carne, seus sofrimentos e suas lutas, sua reascensão gradual, seu triunfo sobre as paixões e seu retorno final à luz,
Tudo isso constituía o drama da vida, representado nos mistérios de Eleusis como um ensino por excelência. Segundo Pitágoras, a evolução material dos mundos e a evolução espiritual das almas são paralelas, desculpe, concordantes e se explicam uma pela outra. A grande alma espalhada na natureza anima a substância que vibra sob sua impulsão e produz todas as formas e todos os seres. Os seres conscientes, através de longos esforços, desprendem-se da matéria que dominam e governam, por sua vez, libertam-se e se aperfeiçoam através de suas existências inumeráveis. Assim, o invisível explica o visível, e o desenvolvimento das criações materiais é a manifestação do Espírito Divino. Genial. Algum comentário? Quando ele pegou o respeito, ele está tudo aqui. Vamos em frente? Se pesquisa nos tratados de física dos antigos seu pensamento sobre a estrutura do universo, encontramos-nos na presença de dados grosseiros e ultrapassados, mas são apenas alegorias. O ensino secreto dava sobre as leis do universo noções de outro modo elevadas. Aristóteles nos diz que os pitagóricos conheciam o movimento da Terra em torno do Sol. E por isso o Galileu ficou gramando lá, excomungado 319 anos. E só saiu da excomungação porque o João Paulo II, em 1993, tirou ele da condição de excomungado. Veja você, quase foi parar na fogueira. Mas trocou a fogueira por prisão perpétua, por prisão domiciliar. Vai ver que depois de um tempo ficaria moda no Brasil. Mas o fato foi... tipo assim, ou você vira churrasco, ou você fica em casa até o dia da sua morte. Ele preferiu a segunda opção. Aí eu vejo o absurdo. No entanto, já era de conhecimento. Então, não é... As coisas também... não é Jesus dizendo, não atireis pérolas aos porcos. Não é menosprezar ninguém, mas... Se você coloca um holofote na frente de uma pessoa, você não ilumina, você cega. Assim? Então, a iluminação, quer dizer, tem que ser, a luz tem que ser dosada. Tem que ser dosada, o conhecimento tem que ser dosado à medida que o espírito evolua. Kardec vai dizer isso. Se o espiritismo chegasse um pouco antes, ele teria abortado. Né? Ele chega no momento em que os espíritos estão devidamente preparados. Então, você vê toda a estrutura do iluminismo trazendo condições para que, né, os indivíduos começassem a aceitação do evangelho redivivo, né, que é literalmente, ou do cristianismo redivivo, que é o espiritismo. Algum comentário, pessoal? A ideia da rotação terrestre veio a Copérnico, através de uma passagem de Cícero, e Cetas, discípulo de Pitágoras, falara do movimento diurno do globo. No terceiro grau da iniciação, ensinava-se o duplo movimento da Terra. Como os sacerdotes do Egito, seus mestres, Pitágoras sabia que os planetas nasceram do Sol e que giravam em torno dele. E cada estrela é um Sol que ilumina outros mundos e compõe com seu cortejo de esferas tantos sistemas siderais quanto universos regidos pelas mesmas leis que o nosso. Os caras já falavam em dimensões do universo. Simples, da onde teria vindo isso tudo, né? Senão de pessoas oriundas de outro planeta. Mas essas noções nunca eram confiadas à escritura. Constituíam um ensino oral, comunicado em segredo. Tipo, não está escrito, não existe. Não me comprometa. Não me comprometa. Não foi isso que eu falei. Foi isso, você que entendeu errado. Olha a jogada. Olha a jogada. Constituía um ensino oral comunicado em segredo. O vulgo não as teria compreendido.
telazia, considerado como contrárias à mitologia, por conseguinte, sacrílegas. A ciência secreta ensinava também que um fluido imponderável estende-se sobre tudo, penetra em tudo. Diga. Nós estamos falando sobre o fluido cósmico, né? É o que está falando aí. E veja, era de conhecimento, mas não dava. Né? Quando nós estudamos as questões do Egito, né? Para o povo, era a questão do politeísmo. Não dava para você, não tem jeito de você querer abrir a informação. Eu me lembro de uma passagem, tomando aqui mais uns minutinhos, de um amigo nosso que é expositor espírita. Ele foi num velório de uma testemunha de Jeová. E estava lá no velório, tal, ele era solteiro e tudo mais, né? Ele contou essa experiência para nós. E tinha lá uma testemunha de Jeová também que ele se interessou por ela, e começou uma conversa. E, de repente, a conversa foi para o lado das questões do entendimento da moça. E ele perguntou para a moça: escuta, me diga uma coisa, para onde vão essas pessoas que morrem? Aí a moça disse: eles vão para um local e ficam dormindo, esperando o juízo final. Aí ele disse: então você quer dizer que todos do Antigo Egito, todas as populações, né, que já passaram pelo planeta, essa turma toda está dormindo até hoje, esperando o juízo final? Aí o mentor dele se apresentou e disse assim no pé da orelha: você não está construindo coisa alguma. Ao contrário, você está destruindo. Notou como... É uma coisa... trouxemos uma ilustração simples, mas é a realidade. Se você coloca para pessoas que não estão devidamente preparadas e coloca de uma vez, né, não vai fatiando, automaticamente pode causar maior descrença do que efetivamente esclarecimento, né? É exatamente isso que ele está colocando aqui. Aí, agente sutil, esse fluido, sob a ação da vontade, modifica-se e se transforma, purifica-se e se condensa, segundo o poder e a elevação das almas que dele se servem e tecem sua vestimenta astral na sua substância. É o traço de união entre o espírito e a matéria, e tudo, os pensamentos, os acontecimentos, nele se gravam, aí se refletem como imagens num espelho. Através das propriedades desse fluido, através da ação que exerce sobre ele a vontade, explicam-se os fenômenos da sugestão e da transmissão dos pensamentos. Os antigos o chamavam por alegoria o véu misterioso de Ísis, ou o manto de Cibele, que envolve tudo o que vive. Esse mesmo fluido serve como meio de comunicação entre o visível e o invisível, entre os homens e as almas desencarnadas. São 9h13. Algum comentário ou a gente pode parar aqui nesse parágrafo, Maria? Parar, né? É. Porque ele continua, ainda é longo. Uhum. Alguém quer fazer algum comentário? E a Gália tem os dois. O que muda muito aqui é essa nomenclatura, né? Por exemplo, até se não me engano, o nome perispírito quem deu foi Kardec, não foi? Foi. Mas... A nomenclatura é diferente, mas assim, o sentido, a aplicação, você vê que é o mesmo, né? Você tem 48, até hoje, né, se encontrou 48 denominações diferentes para a mesma coisa. O perispírito tem 48 denominações ao redor do mundo, desde a mais alta antiguidade, né, e entre outras religiões, cada um tem uma nomenclatura, mas é a mesma coisa.
próprio André Luiz faz, né? Traz uma nomenclatura também diferente. O doutor Hernani Guimarães Andrade, né? O corpo também traz uma outra, ele classifica como modelo organizador biológico, é outra nomenclatura, mas tudo a mesma coisa. São variáveis sobre o mesmo tema, que é o que nós vimos aqui, né? Que se tinha conhecimento e só se classificar. É uma questão literal de indivíduos que colocarem nome A, B ou C.